Fala aí, rapaziada, que dia, hein? Que terça-feira do São Paulo. O São Paulo hoje é todo meio maluco, né? Semana passada todo mundo na euforia, na expectativa do São Paulo trazer um grande reforço, para o São Paulo ir forte na Libertadores. O reforço não vem, a gente perde jogador e depois surgem notícias do nosso presidente, atitudes do nosso presidente, o que o presidente vem realizando de atitude com alguns torcedores nas redes sociais. Eu vou mostrar isso para vocês aqui nesse vídeo, tá? É uma pena que Libertadores está chegando semana que vem e aquela expectativa, aquela euforia que estávamos foi embora. Ainda mais ontem, após a venda do Henrique Carmo. Ontem eu trouxe o vídeo para vocês da possibilidade do Henrique Carmo sair do São Paulo. E assim que eu publiquei o vídeo, saiu a notícia oficializando a venda do jogador. Então tinha notícias de que o São Paulo havia recusado a segunda proposta e do nada o São Paulo aceitou, vendeu por 6 milhões de euros. Até agora a gente não sabe ainda qual que é o valor certo, né, se é isso mesmo, porque no São Paulo nada é transparente. Dizem que é 6 milhões de euros e o São Paulo vai ganhar $1 milhão em bônus. A gente não sabe se é verdade. O São Paulo não aparece para falar a real pra gente. Então, a gente fica sempre assim, né, deduzindo algumas coisas. Então, o vídeo de hoje, infelizmente, cara, não tem nada de bom. Nada de bom. A coletiva do Rafael Tolói, que talvez poderia ser algo bom para a gente falar um pouquinho do jogador que está voltando e tal, foi uma tortura assistir a coletiva do Rafael Tolói, não por conta do jogador, e sim da forma que foi a coletiva, né? Primeiramente caiu a energia lá do CT da Barra Funda, daí demorou alguns minutos e voltou, daí o São Paulo continua a live toda travando, né? E do nada a live acaba do nada, né? Então São Paulo depois até postou um vídeo da coletiva. Para você ver que o São Paulo, né, um clube gigante, não tem nem ferramentas adequadas para fazer uma live, porque o microfone ruim, né? Microfone horroroso. Na live estava tentando até colocar um ganho no áudio, né? E é algo que a gente sempre questionou aqui e falava para vocês que o São Paulo hoje, em vários setores, em várias áreas, tá relaxado, irmão. Tá relaxado. Relaxou em todos os aspectos do São Paulo. Você olha todas as áreas, está relaxado. É símbolo do São Paulo que o conselho leva lá um documento, um PDF que está com a estrela errada e tem gente que acha que está tudo certo, que está tudo legal. E um clube gigante como o São Paulo não consegue ter nenhum gerador de energia no CT. Eu fico impressionado com isso, mas enfim, tem gente que vai falar que a gente reclama demais. Bom, rapaziada, talvez esse vídeo nem vai ter muitos likes, porque tem muita gente que não gosta de críticas, né, que fala mal da diretoria e tal, mas eu não ligo. Mas se você quiser subir o likezão, deixo para vocês aí à vontade para subir o like, se possível também se inscrever em nosso canal se você ainda não é inscrito. Desculpa a pouca empolgação, mas o dia de hoje do São Paulo foi tenso de acompanhar, foi muito tenso, tá, rapaziada? Sobe o likezão naquela força, rapidinho recadinho para vocês da Mais Ágil, para você que está apertado, sem grana, precisando antecipar um dinheiro de forma imediata e rápido. Se você tem saldo no seu FGTS, você consegue fazer isso com segurança com os amigos da Mais Ágil. O contato está na tela, o link também estou deixando aqui no primeiro comentário fixado desse vídeo. É uma empresa séria, parceira aqui do Teclas há mais de 3 anos, já ajudou bastante gente e certamente ela também vai conseguir te ajudar. Fechou, rapaziada? Mais Ágil para vocês, e se você conseguir antecipar o seu saldo com eles, eles também faz você concorrer a uma camisa do seu time do coração. Bom, primeiramente, vamos falar o que é menos pior, que foi a coletiva do Rafael Tolói. Separei aqui para vocês somente um trecho do que ele disse na coletiva de hoje, para não passar batido a apresentação de hoje do zagueiro que retornou depois de um bom tempo na Itália. Olha só o que disse o Rafael Tolói, abre aspas. Eu fui capitão na Atalanta por 6 ou 7 anos. A minha principal liderança foi sempre no dia a dia, no trabalho, no empenho.
Nunca tive a característica de ser o cara que fala belas coisas para motivar na partida. Acho que a motivação vive dentro de nós. Jogar num clube do tamanho do São Paulo não é possível que não tenha motivação. Mostrar a importância de vestir a camisa do tamanho da do São Paulo, principalmente para os mais jovens. Estou aqui para demonstrar isso no dia a dia, fecha aspas, Rafael Toloi, que seja muito feliz nesse retorno ao São Paulo. Vamos torcer para ele fazer um bom trabalho. Esse é o nosso desejo para qualquer jogador que veste a camisa do São Paulo. Bom, pessoal, jogo rápido aqui com vocês. Hoje, na parte da tarde, surgiu alguns vídeos de uma entrevista do Casares à ESPN, onde ele foi questionado referente à transferência que melou do Marcos Leonardo, onde ele colocou culpa no vazamento e também tentou se explicar referente à venda do Henrique Carmo. Primeiramente, eu vou soltar o vídeo que ele fala do Marcos Leonardo rapidinho, a gente já volta. Se liga aí. Nesse momento, até agradecer mesmo o Marcos Leonardo como atleta, seu empresário, porque ele deixou bem claro que ele queria jogar no São Paulo. Nós sabíamos de uma dificuldade de investimento, ou seja, se tivesse investimento, qualquer que fosse o tamanho, nós não faríamos, não só por uma aventura que seria, porque nós não tínhamos dinheiro, não adianta eu fazer um investimento e deixar de pagar salário. Então, eu quero agradecer o Marcos Leonardo porque ele se empenhou muito, o seu empresário. O grande problema disso, Edu, foi o vazamento inadequado num momento de uma negociação que foi mesmo até à tarde, estava lá presente, eu estava presente virtualmente e os nossos diretores estavam lá. Mas o vazamento atrapalhou. Veja, eu faço a seguinte colocação. Você tem um clube árabe, ou clube chinês, você libera um seu jogador e isso é colocado que é totalmente de graça, etc, etc. Aí o clube lá vai dizer, poxa, eu tenho aqui uma proposta de um co-irmão com dinheiro, por que eu vou liberar para eles de graça? Porque o vazamento atrapalhou até disso. Então, o vazamento precoce foi terrível para nós. E eu sempre digo, quando nós contratamos o Rames Rodrigues, não teve vazamento. O próprio Lucas foi algo de extrema discrição. Eu acho que esse é o segredo de um bom negócio, né? Mas vazou, e isso atrapalhou, virou uma novela, virou uma celeuma. E eu não posso deixar de agradecer o atleta, o seu empresário, mas dizer que o São Paulo agiu com responsável. Ele queria, lutou junto com ele para que fosse viabilizado. Mas não era nenhuma questão econômica. Era tão vultuoso os números que não cabiam no São Paulo. E São Paulo foi até onde dava para ir, porque o jogador brigou muito para ser. E até aquele momento do vazamento era bem mais possível. A partir do vazamento ficou quase impossível. Bom, nem vou esticar assunto sobre Marcos Leonardo, mas vocês perceberam que ele colocou a culpa no vazamento e não na incompetência dele e de sua diretoria. Mas enfim, deixe o espaço aberto para você deixar o seu comentário. E agora referente ao Henrique Carmo, olha só o que ele disse. Ele falou que o São Paulo hoje não pode apostar em campeonatos e só depois ver a venda do jogador. Se liga aí. Operação financeira de necessidade é uma questão financeira difícil, que vai melhorando aos poucos, mas São Paulo... E claro que nós temos que manter um time competitivo, e quando você tem um jovem cujo o aspecto esportivo sempre conversando com o técnico, nós sabemos que ele não tem a minutagem adequada e talvez não tenha uma minutagem adequada e talvez não tenha uma minutagem dali para frente, mas nós temos a necessidade e a responsabilidade de colocar e pagar salários, e pagar custos operacionais, manter o gramado, o estádio, toda a preparação de infraestrutura dos CTs, tanto de Cotia quanto da Barra Funda. Então a responsabilidade, eu como torcedor que sou, eu também fico triste, eu queria que o jogador ficasse mais tempo aqui. No caso específico do Henrique, que foi noticiado, ele tinha sido pretendido antes por um empréstimo PSV, nós seguramos, tive aqui com os pais dele, com o empresário, e eles queriam ir embora, insistiram. E claro que nós chegamos até o último minuto da janela para fazer o melhor possível. E tentamos até demovê-lo dessa ideia para que ele continuasse. Mas isto posto, ele tendo essa definição também, e a família fazendo os apelos, e o São Paulo tendo uma proposta de mercado, que foi a única, claro que nós gostaríamos que fosse 2 dígitos, porque nós vendemos por um valor e temos uma participação. Nós fizemos o melhor possível. Agora, a responsabilidade, com a convicção de que nós temos que equilibrar, o São Paulo não pode mais apostar em campeonatos para ver depois a venda. Nós já fizemos isso. A venda do Henrique e dos demais era extremamente necessária e nós tínhamos que fazer. E o torcedor, claro, fica triste, que eu também fico,
e eu tentei segurar até o Henrique um pouco mais tempo, mas não foi possível. E, portanto, a gente tem que focalizar na responsabilidade financeira e no cumprimento de metas. É engraçado que depois de 5 anos do seu mandato, senhor Casares, você agora está preocupado com a situação financeira do clube. Depois de 5 anos, é inacreditável. Só um detalhe da informação da venda do Henrique Carmo, pelo que é comentado, o São Paulo vendeu por 6 milhões de euros, tem esse suposto aumento aí de $1 milhão pela transferência do atleta, e o São Paulo fica com 25%. Tá? Só deixando claro aqui para vocês o que é levado até o momento. Mas é engraçado que agora ele está preocupado com a situação financeira do clube, né? Falou que o jogador quis sair e tal. O Henrique Carmo gravou aquele vídeo que circulou nas redes sociais, que, minha opinião, tá? A minha leitura do que eu vi o vídeo. Para mim, alguém pediu para ele gravar aquele vídeo porque você via que o jogador se enrolava todo para falar e tal. Eu não vi sinceridade nele, com muita sinceridade, tá? Eu não vi nenhuma sinceridade por parte do Henrique Carmo. Então é um vídeo que eu não boto fé, que o cara fala que o sonho dele é jogar na Rússia. Cara, desculpa, eu não consigo acreditar nisso. Se fosse o Real Madrid, um Barcelona da vida, um Liverpool que fosse, eu acreditaria. Mas a Rússia, irmão, desculpa, eu não consigo acreditar. Então o Casares, né, falando que tentou segurar e tal. O cara fala que tá com a situação financeira apertada e tentou segurar, tipo, não encaixa muito isso, né? Então tentou segurar uma ova. Eu desconfio dessa informação do senhor Júlio Casares. E eu tenho direito de desconfiar, tá? Porque a gente vê como que o São Paulo vem hoje adotando algumas práticas no dia a dia aí e o tipo de situações que vem surgindo ultimamente no clube. E o Casares não parou por aí. Olha só a atitude que teve o presidente do São Paulo a um perfil que cobre o São Paulo, faz ali conteúdos do São Paulo. Olha só o que ele fez e o que disse esse torcedor. Tá aí na tela, eu vou ler para vocês. E o Júlio Casares, que mandou na nossa DM um vídeo da TNT tentando induzir a gente a apostar, como se o Henrique tivesse forçado a saída porque era o sonho dele. Esse cara é uma piada. Então a gente vê ali o Casares compartilhando aquele vídeo, né, do Henrique Carmo, onde ele diz que o sonho dele era jogar na Rússia, né? Então o Casares meio, posta aí, mais ou menos assim. Não falou, né, mas dando ali a entender mais ou menos isso. E esse mesmo torcedor publicou também o seguinte, um outro torcedor abaixo comentou: o que esse cara deve comprar de jornalista e páginas do São Paulo por dinheiro e notícias? Ele colocou a hashtag Fora Casares, que foi destaque hoje no mundo, né? O nome hashtag aí Fora Casares. Daí o Marcelo comentou ali de novo por cima, né? Não digamos que ele compra, mas ele intimida, entre aspas, e envia a postagem de jornalistas aliados a ele, pedindo errata, entre aspas. A postagem, no caso, foi sobre o déficit. Vamos acordar, pessoal. Não é à toa. Página que informa verdades, não. O cara é um ditador. O Casares ficou, né, incomodado com aquela publicação daquele perfil, né, que mostramos aí para vocês. Ele comentou o seguinte lá: seu post está errado, muito errado. Corrija urgente. Acho que você deve se informar melhor, disse aí o presidente do São Paulo. Esse torcedor aí explanou, né? Explanou literalmente as atitudes do Casares, né? O que ele faz, né? Nos DM aí, nos PV das pessoas, né? Meio que não gostando de algumas declarações, além também de bloquear torcedores e também processar torcedores. E no meio de toda essa turbulência, venda de Henrique Carmo e tudo que estamos vendo neste vídeo, Casares fez questão de publicar em seu feed lá no Instagram a publicação que o Globo Esporte acabou levando, que o São Paulo fechou o mês de agosto com superávit de 4 milhões e 200 mil reais. Venda de Lucas Ferreira e o novo patrocínio no uniforme ajudaram o clube a ficar no azul. E o Casares, na legenda, diz que estamos trabalhando na recuperação financeira do São Paulo. E como eu disse, né? Depois de 5 anos, ele está preocupado com a situação financeira do clube. E essa notícia do São Paulo ter superávit no mês de agosto, ela é enganosa, segundo o Alexandre dos Jogos SPFC. Olha só o que ele disse, confere aí.
9 de setembro de 2025. É incrível que quando a notícia pode servir para narrativa, eles não perdem tempo para divulgar. 4,2 milhões de reais de superávit no ano até agosto. Olha que número bom. Quer dizer, é bom se você só olha para esse número. Quando você tem acesso aos outros números, você vê que não é bem assim. Vamos olhar o orçamento do São Paulo para o ano? O orçamento do São Paulo do ano previa 1,8 milhões de reais de superávit até final de agosto. Olha, tá até acima disso, um pouco mais de 2 milhões acima disso. Mas o problema isso foi feito com mais de 100 milhões de reais a mais recebidos em vendas de jogadores. E isso considerando a mais em relação ao ano todo, não só até agosto. Então, esse é o número que o São Paulo queria esconder de você, né? O Anotações Tricolores publicou esse número lá no começo do ano, na época a gente publicou o orçamento. O São Paulo esconde absolutamente tudo que ele pode do torcedor e depois, geralmente o pessoal é pego de surpresa. Nossa, o maior déficit da história. Olha, tem um superávit agora em agosto, não sei o quê. Só que, como eu acabei de mostrar, o superávit é um superávit enganoso. Ele só traz... ele é um número que isoladamente pode ser considerado bom, mas diante de todo o cenário que o São Paulo não te mostrou, é isso aí. É um número que não dá para comemorar, ainda mais diante de a gente ter perdido agora o Henrique do Carmo, depois de ter perdido o Matheus Alves, o Lucas Ferreira, o William Gomes, o Ângelo. Rapaziada, quando a notícia é positiva, o Casares enche a boca para mostrar para todo mundo, né? Mas sempre tem um asterisco, né? É impressionante, é impressionante. E falando um pouco mais com vocês referente a bastidores, dê sua opinião sobre isso aí, é muito importante seu comentário aqui embaixo, tá? E se possível também, segue o amigo aí Jogos SPFC, que faz um trabalho muito importante no São Paulo, sobre o São Paulo. Só para vocês verem, a aprovação do fundo de investimento lá, de 30% da Galápagos, essas coisas todas, hoje ela está em risco, tá? O Casares vem sofrendo muita pressão nos bastidores, ainda mais após a venda do Henrique Carmo. Então o Casares hoje, ele não está sendo muito bem visto nos bastidores. O Belmonte hoje tem mais moral do que o Casares nos bastidores do Morumbi. E isso incomoda bastante o Casares. Os dois hoje não falam mais a mesma língua. Então São Paulo hoje vive um conflito interno entre o presidente e também o diretor de futebol, tá? E conselheiros, né, soltaram aí informações, né, vazaram algumas informações de que estão tentando de todas as formas barrar essa parceria, esse fundo de Cotia. Então a tendência é que será reprovado. O pessoal do Conselho de São Paulo não vai aprovar o fundo de Cotia. Essa é a informação que está circulando hoje. E com isso, o Casares, tendo o conhecimento disso tudo, ele já está tentando mexer os pauzinhos e até antecipou uma reunião para tentar reverter toda essa situação. Para você ver que ele está incomodado. Ele quer, de fato, vender 30% de Cotia, por mais que eles falam que não é venda, mas pelo que dá a entender, é sim uma venda. Pessoal, não tá fácil, né? Tá até difícil de cobrir o São Paulo ultimamente, tanta notícia ruim, é muito disse-me disse, um puxando para um lado, um para o outro, é muita coisa negativa, infelizmente, que vem acontecendo no São Paulo. E sobre o Aboubakar, foi mais uma cortina de fumaça do São Paulo. E aí, o que você achou sobre esse conteúdo de hoje? Conteúdo até pesado, né? Difícil, hein, rapaziada? Mas peço desculpas para vocês, mas é o que tem de hoje do São Paulo. Aqui você vai ouvir sempre a verdade. Se possível, compartilhe nosso vídeo, que é muito importante para o nosso trabalho também. Fechou? Tamo junto, abração, até a próxima. Valeu!